Tarde. Vou iniciar todo mundo aqui. Ver se está todo mundo se conectando para mais uma live. Hoje vamos falar de um assunto que toda mulher fica encucada a hora que a gente está amamentando, né? Então, estamos aqui ao vivo, então, no YouTube. Vamos ver no YouTube, tá ao vivo, estamos ao vivo. No Facebook também. E aqui direto do Instagram, tá bom? Então, vamos começar sem muitas delongas, né? Sejam todas muito bem-vindas. Esse é o programa Mães de Peito. É um programa onde eu mostro para vocês estratégias nutricionais que podem aumentar a sua vitalidade e diminuir os choros durante a amamentação e no seu pós-parto, tá? Para quem é novo por aqui, eu sou a Mirela Campos, sou nutricionista funcional e consultora em amamentação. E o tema de hoje é: o que fazer com a queda de cabelo durante a amamentação, né, gente? Então, acredito que se você está no comecinho da amamentação, poucos meses de amamentação, você talvez não tenha passado por isso ainda. E se você já está um pouquinho mais adiante na amamentação, possivelmente você deve estar passando por esse momento agora, porque é uma condição no qual todas as mulheres que amamentam irão passar em algum momento, tá bom? Então, o que que acontece, gente? A gente vai começar a falar um pouquinho do ciclo do cabelo, só para um patamar geral, para a gente saber o que acontece no ciclo do cabelo, tá? Então, o cabelo, ele tem 3 fases, né? A fase que ele cresce lá no começo da vida, depois a fase de crescimento e a fase de queda, que é natural dele, tá? O que que acontece? Só um minutinho. Oi? Essa? Peraí, tô arrumando a câmera aqui, gente. Vamos voltar aqui. O que que não tá aparecendo? Aqui? Ai, gente, o meu TI. Meu TI aqui falando tudo pra mim. Deu pau aqui, TI. Tá bom. Vamos lá. Deu um pau aqui, mas já voltou, gente. Então, vamos lá. O que que acontece, né? Quando a gente tá ali no momento, a gente tem as 3 fases. Então, vamos recapitular as 3 fases de crescimento do cabelo. Que é a fase inicial, que é quando a gente nasce, né? Depois de um tempo, o cabelo cresce, a gente fica com aquele montão de cabelo. E ele tem fases de crescimento e queda que são naturais ao longo da nossa vida, tá? O que que acontece quando a gente tem a gestação, né? Então, durante a gestação, quando você tem aumento do nível de estrogênio, a gente tem uma acentuada fase de crescimento. Nosso cabelo, ele começa a crescer muito. Por isso que muitas mulheres relatam até que o cabelo está mais vistoso, está mais volumoso e mais bonito durante a gestação. Porque o hormônio estrógeno, né, o nosso estrogênio, ele estimula ainda mais essa fase de crescimento, tá? Lembrando que as fases do cabelo acontecem de fio a fio. Então, não é que agora todo o meu cabelo está em fase de crescimento e daqui a amanhã todo o meu cabelo vai estar em fase de queda. O fio depende muito do fio, se ele está em fase de crescimento ou fase de queda. Geralmente, a gente tem essas alterações de fase em 10% do nosso total de cabelo, tá? Então, 10% hoje está caindo, 10% amanhã vai crescer, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, na gestação, a gente tem esse aumento de estrogênio que compila com um aumento no volume, um aumento na sedosidade, um aumento no brilho, porque são cabelos novos, tá? E por que isso acontece? Porque a gente aumenta muito, né? A quantidade é muito grande de estrogênio. Por outro lado, quando acontece o parto, a gente tem uma queda abrupta do estrogênio, fazendo com que a gente comece a diminuir, né? Então, você tira aquela fase de crescimento, aquele estímulo da fase de crescimento do cabelo, e você já começa a entrar na fase de queda do cabelo, tá? Então, nesse momento, esse intervalo entre a queda do estrogênio e a queda do cabelo demora ali aproximadamente os primeiros 3 meses após o parto, tá? Então, essa é a principal causa da queda de cabelo durante a amamentação. Mesmo que a mulher não amamente, ela vai ter essa queda de cabelo natural, tá bom? É a mesma coisa, gente, que acontece com o bebê. Olha só como o nosso corpo ele é completo, né? Então o bebê também sente, né, essa quantidade aumentada de estrogênio quando ele tá lá no nosso útero, né? E ele aumenta, né? Então você vê que tem bebês que nascem com muito cabelo ou nascem com um pouquinho de cabelo. Independentemente disso,
todo o cabelo do bebê ele começa a cair depois de um tempo. Porque ele parou de ter aquele estímulo de estrógeno de dentro do corpo da mãe. E depois começa a crescer o cabelinho novo, que aí vai formar o cabelo próprio da criança, tá? Então, esse é o princípio básico. Então, cair, vai cair. Qual é o problema, né, gente? Os problemas começam a acontecer quando a queda é muito grande, né? Então, acontece também da mãe que está amamentando, quando ela não toma cuidado com a alimentação, né? Você também tem um aumento da queda, um enfraquecimento dos fios, porque a amamentação, ela tira os nutrientes da mãe e vai levando para o leite e vai diretamente para o corpo do bebê. Então, a gente vai começando a perceber que o cabelo vai ficando mais fraco, mais seco, ele vai mudando a textura, né? Eu tive uma mudança de textura no meu cabelo também, né? Mas eu consegui recuperar ele depois de um tempo. E hoje ele sempre é liso, assim. Eu dou uma escovada dele, mas ele é liso e escorrido mesmo. Eu tenho muito cabelo, ele é bem liso. Mas também mudou a textura do meu cabelo depois que o bebê nasce, né? Porque a gente vai esgotando essa quantidade de nutrientes, que é extremamente importante para o crescimento vital e harmonioso desses fios, né, capilares. Tá? Outra coisa que também estimula, né, a gente que está amamentando no pós-parto, essa queda ficar acentuada, é viver de cabelo preso, né? Então a gente vive de cabelo preso também para amamentar. Então, dependendo de como você prende esse cabelo, também ele vai arrebentando e ficando mais fraco, né? E aí, o outro fator que estimula a queda de cabelo é o estresse, né? O estresse crônico, né? O estresse físico e mental. Ele também vai estimular o aumento da queda de cabelo. Por isso que eu falo para vocês que a gente tem que cuidar da mãe, porque senão tudo vai começando a desandar. E depois, para a gente arrumar isso, gente, é um pouco mais demorado, né? E a gente já sabe como é. Agora, o que a gente não pode confundir, né? O que é uma queda natural e fisiológica, que é isso que eu falei para vocês. Vai cair tucho, Mirella? Vai cair mais tucho. Por que vai cair mais tucho? Porque quando você não tá grávida, você acaba tendo também crescimento e queda de cabelo, mais ou menos na proporção ali normal, né? De 10% de crescimento e 10% de queda. Quando a gente engravida, como a gente aumentou muito, não foi 10%, sei lá, a gente aumentou 30%. Os dados científicos não falam em quanto, né, em quantidade em porcentagem. Mas a gente dobrou ou triplicou a quantidade de cabelo crescendo. Então, é natural que caia 2 a 3 vezes mais a quantidade de cabelo que foi aumentada durante a gestação. Isso é natural e fisiológico, tá? Então, não confunda. Cair vai cair. O que a gente tem que entender é quando esse processo se torna patológico, né? Uma doença mesmo, né? Então, a queda de cabelo, ela é vista hoje como uma patologia, né? Então, a gente tem que tratar, porque faz parte também da nossa vida, da nossa autoestima, né? Então, as causas patológicas, né, da queda de cabelo, então, é esse estresse físico e mental, a própria gravidez, né, vai gerar essa queda natural, mas ela também pode promover a queda patológica. Quando a mãe fica muito desnutrida, tanto na gravidez quanto no pós-parto. Mirella, mas significa o que desnutrida? Significa que ela não engordou? Não. A mulher até pode ganhar peso e mesmo assim estar desnutrida em micronutrientes e não levar nutrientes para esse cabelo. O cabelo vai crescer até vai, ou vai deixar de crescer, ou vai mudar a textura, ou vai mudar brilho, ou já vai, sabe aquele cabelinho que nasce e já quebra, assim? Ele vai ficar muito fraco. Então, a gravidez, por si só, ela tende a estimular o crescimento, mas se você não tiver os nutrientes necessários para fazer nascer esse cabelo, ele também não vai crescer e quando você amamentar, ele vai cair o que já tinha, tá? As alterações hormonais, né? Então, esse aumento e queda, né? Também faz a queda de cabelo acontecer, aumento do hormônio, diminuição de hormônio, faz a queda de cabelo acontecer. E as duas coisas que eu preciso falar que estão totalmente relacionadas à nutrição. Tem várias, né, gente? Mas as principais causas patológicas de queda de cabelo. Primeiro é a anemia, tá? Que é aquela deficiência no mineral ferro que a gente tem no nosso sangue. E em segundo lugar é o hipotireoidismo, tá? Por que para mim são as principais coisas que a gente tem que observar? O estresse a gente tem que observar e a gente vai tratar esse estresse também
né, no decorrer aqui das nossas lives, das nossas conversas, do conteúdo que eu vou pôr para vocês, tá? Isso tá incluso aqui em tudo do que a gente fala. Então, o estresse tem que ser tratado. Mas a anemia, ela é muito importante, por quê? Quando a gente tem o parto, a gente tem uma perda muito grande de sangue. 30 a 40% das mulheres desenvolvem anemia também durante a gestação, que é tida como normal, né? Quando a gente colhe o exame lá de hemograma e ferro, a gente vê que tem uma queda sim e ela é normal durante a gestação, porque enfim a gente está ajudando, né, a formar as células sanguíneas do nosso bebê, tá? Então, mas quando o bebê nasce, a gente tem aquela perda de sangue muito grande, né? Então a gente tem que lembrar que o risco de anemia, principalmente nos primeiros meses após o parto, ele é grande e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E o hipotiroidismo, a gente sabe também que logo após o parto, né, que durante a gestação a gente vai ali aumentando a produção de hormônios tireoidianos para aumentar o nosso metabolismo fisiológico para a gente ter crescimento do bebê, mas os hormônios da tireoide, assim como o estrogênio, ele também tende a cair no pós-parto. E existem muitos casos de mulheres que, se não já começaram a gestação com um pequeno hipotiroidismo, desenvolveu piora do hipotiroidismo após o parto, ou aquelas que sempre ficaram ali, né, na corda bamba ali do hipotiroidismo na gestação, elas às vezes acabam desenvolvendo o hipotiroidismo depois do parto. Então, a gente tem que olhar para esses dois viés, principalmente nessa área da nutrição, para verificar aonde a gente vai começar, né, mexendo, para então evitar que a gente tenha muita queda de cabelo, que seja mais patológica do que fisiológica durante a amamentação, tá bom? E aí, beleza. Entendi que tudo isso pode interferir, né, na nossa questão de queda de cabelo, mas Mirella, como eu vou entender, né, se é uma queda patológica ou se é uma queda fisiológica? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que, geralmente, o cabelo começa a cair em torno de 3 meses após o parto e ele dura uma queda de 3 meses, tá? Então, tudo bem, o bebê tá com 6 meses, né? Passou 6 meses, o cabelo ainda tá caindo aquele tucho. Gente, cabelo cair sempre vai cair. Mas aquele tucho, aquela quantidade maior, tem que cessar depois de mais ou menos o bebê tendo 6 meses, tá? Por volta desses 6 meses, né? Mas e antes, eu consigo perceber isso? Consegue. Você consegue perceber caso esteja começando a aparecer falhas. A gente vai entender que além da queda que seria fisiológica, tá tendo uma queda mais acentuada, né? E outra coisa que pode indicar, né, que você pode ter uma queda mais acentuada é quando você começa a mudar muito a textura do cabelo, né? Então, sabe quando você pega o cabelo muito quebradiço, você pega o cabelo que tá muito opaco, tá seco, você sente que ele tá seco. Isso já é um indício que tá faltando ali nutrientes para o cabelo voltar a crescer de uma maneira saudável e pode levar a uma queda acentuada, tá bom? Então, essas coisas que a gente vai começar observando, né? E por que é importante você distinguir isso, né? Porque, gente, depois de instalado a queda de cabelo, né? Então, assim, depois dos 6 meses, eu percebi que ainda continuou caindo muito, mas resolvi não fazer nada, porque eu tava, né, enfim, ainda, né, com muita demanda do bebê, né? Por que é importante a gente começar a pensar nisso desde agora? Para prevenir, tá? Porque se a gente começa tratando desse cabelo no início, né, com nutrientes, vai ser muito mais fácil do que tratar quando você já tiver com uma queda acentuada e já formando as falhas. Aí o tratamento, além de ser mais demorado, são tratamentos mais caros e tratamentos mais invasivos. E aí você tem que realizar isso dentro de um consultório dermatológico, tá? Então, por isso que eu falo, quando a gente começa a prevenir algo que a gente sabe que pode acontecer, todo mundo sai ganhando. A sua autoestima sai ganhando, o seu bolso sai ganhando, todo mundo sai ganhando, tá? Então você precisa investir nisso desde já. Começar a perceber desde o começo. Mirella, mas eu não percebo, não tem problema, já cuida como prevenção. Hoje a Mirella falou que tal coisa, que eu vou falar até o final,
melhora a parte de queda de cabelo. Então, já começa a fazer hoje, porque isso vai acontecer, a queda fisiológica vai acontecer. Então, previna uma queda patológica, tá? Que vire uma doença que depois seja mais complicado de a gente tratar, né? E aí, por que eu preciso fazer isso, né, gente? Porque cabelo é uma parte de autoestima, não só da mulher, do homem também, embora o homem já esteja mais acostumado ali, né, a ficar careca, né? Na parte da mulher, não, a gente gosta de cabelo, a gente cuida de cabelo, né? De cabelo, de pele. Embora no momento que a gente está no pós-parto, amamentando, seja uma das poucas coisas que a gente vai ficar olhando, né? Porque a gente está muito ocupada com a demanda do bebê, mas é uma coisa que você tem que pensar, porque isso vai para o resto da sua vida, né? Se você trabalha seu cabelo hoje, né? Por que hoje, durante a amamentação? Porque é onde vai estar saindo mais nutrientes do seu corpo. É o momento da sua vida que já saiu uma grande parte na gravidez, mas na amamentação sai o dobro, né? Então a gente precisa cuidar disso hoje, porque senão a repercussão vai ser daqui 2, 5 ou 10 anos, tá? E a gente recuperar isso depois é muito mais demorado, tá? E aí, quando a gente vê que o cabelo, né, tá num período muito excessivo de queda, a gente também começa a lembrar que cabelo e unha, gente, pra gente que é da nutrição, né, a gente sempre faz em consultório uma pesquisa de sinais e sintomas no paciente, né? Então a gente vê algumas coisas. E quando tá tendo queda acentuada de cabelo, a gente já pisca um alerta e percebe que essa queda de cabelo pode estar relacionada com deficiências nutricionais. Então, cabelo, por quê? Cabelo, pele e unha são órgãos que o nosso organismo vai deixar como secundário, tá? Primariamente, ele vai usar o pouco de nutriente que existe para cuidar de pâncreas, fígado, rim, cérebro, intestino. Ele vai usar para os órgãos que são mais essenciais. Cabelo, pele e unha vão ficar assim à deriva, né? Então, rugas, cabelo seco, unha quebradiça, elas vão acontecer porque, né, assim, tem pouco nutriente, eu vou ter que usar o que tem porque é mais importante. Então, dentro do consultório da nutrição, a gente começa a observar esses sinais para tentar entender a desnutrição. E quando você vê seu cabelo caindo excessivamente, é um sinal de que você está ficando desnutrida, o que é muito comum, não normal, na mãe que está amamentando, tá? E aí, como a gente vai tratar, então, essa queda de cabelo? Gente, tem várias maneiras, né, de tratar. Hoje eu vou escolher para falar sobre o tratamento da anemia, tá bom? O que acontece quando a gente vai falar da anemia, tá? A gente podia falar da tireoide, a gente podia falar da falta de colágeno, da falta de proteína, a gente podia falar da falta de vitamina A, de beta-caroteno, mas eu resolvi falar do ferro, né, da anemia, por quê? Porque a mulher que está no pós-parto imediato, que, né, teve uma grande quantidade de sangramento, perdeu muito ferro, vai precisar repor esse ferro mais constantemente, tá? E a gente vê hoje que a gente, depois que tem o parto, a gente esquece um pouco da gente. Então, quando você leva o bebê no pediatra, o pediatra já dá as vitaminas D para o bebê e acaba dando também já o complemento de ferro. E a gente esquece que a mulher que amamenta, que a mulher que acabou de sair de um pós-parto, também precisa repor ferro. Você consegue regular essa quantidade de ferro somente com a sua alimentação? Consegue. Depende de vários fatores, mas é muito possível e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá bom? Então tá bom. Vamos falar de anemia. Mirela, como que eu sei se eu tô com anemia ou não? A anemia, gente, é uma doença já decorrente da deficiência de ferro. A gente não precisa chegar na anemia, tá? A gente sempre fala, ah, você tá anêmico. Mas quando você olha uma pessoa, você identifica por alguns sinais que ela está com deficiência de ferro antes mesmo que ela chegue na anemia, tá? Quais são os sinais que você mesmo pode estar observando de deficiência de ferro? Então, primeira coisa, olhar aqui, né, a parte vermelhinha aqui da pálpebra. Se tiver mais pálida, é indício de que está com falta de ferro no corpo. Pode não ter ainda acusado no exame de hemograma, mas a quantidade de ferro ali ainda está baixa, tá? A gente sempre olha a língua. Se você olhar, se cada um for no espelho e olhar a sua língua,
a língua ela é bem rugosa. Então, quando você está com deficiência de ferro, ela fica mais lisa e ela começa a ficar até um pouco mais dolorida e ficar mais tempo rachada. Você vê alguns rachos na língua. Isso também é sinal de deficiência de ferro. Quando você vê suas unhas, né? Então, as unhas, elas indicam muita coisa. E quando elas estão muito onduladas e elas quebram, né? Faz aquela ondulação e faz riscos, né? Bem profundos na unha, isso possivelmente é falta de ferro, deficiência subclínica de ferro, tá? E quando você tá com aquela fadiga extrema, fadiga crônica, né? Isso na mulher que amamenta é difícil a gente às vezes separar, né? Porque a gente fica muito cansada, muito fadigada com o bebê pequeno. Mas sabe aquela fadiga de, às vezes, não ter força nas pernas? Eu tive uma paciente agora, recentemente, que ela estava amamentando e ela me ligou, mãe dela, não tenho força para descer a escada, sabe? Então, isso já é um indicativo de que ela podia estar com deficiência de ferro, e aí a gente colheu o exame e, enfim, deu deficiência de ferro, a gente começou a tratar. Então, se você começar a apresentar esses sintomas, você já tem que lembrar que as deficiências de ferro estão ficando mais graves, né? Isso pode interferir lá quando seu cabelo for começar a cair e não parar de cair, não efetivamente ter nutriente para voltar o crescimento, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Bom, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a sua ingesta de ferro. Ah, legal, Mirella, então é somente eu comer mais ferro que tá tudo bem. Não é tão simples quanto parece, tá? Porque, gente, a gente tem, né, lá um valor que eu já vou passar para vocês de quantidade de ferro que nós, mulheres que amamentamos, temos que consumir, que é em torno de 9 miligramas de ferro ao dia, tá? A gente tem que consumir isso. Isso não significa que eu vou absorver as 9 miligramas de ferro. O que vai depender da absorção ser maior ou menor, do tipo de ferro que eu consumo. Então, na natureza, gente, a gente tem dois tipos de ferro. Quem aí já não ouviu falar que a gente precisa comer ferro junto com vitamina C, tá? Mas a gente precisa lembrar que existem dois ferros na natureza. O ferro que a gente chama de ferro M e o ferro não M, tá? Não precisa saber esses nomes. O ferro M é aquele ferro que você comeu e absorveu. Não 100%, porque a gente não absorve tudo por cento. Mas ele está pronto para ser absorvido, na forma ideal que o nosso intestino coloca ele lá dentro do seu receptor e absorve esse ferro, tá? Ferro M. Quando você tem também na natureza, a gente também tem o ferro não M, né? Esse ferro não M precisa ser transformado em ferro M, geralmente através de ácido, por isso a gente fala para consumir ácidos à base de vitamina C, para transformar, né? E aí ele transformando de ferro não M para ferro M, eu consigo colocar no receptor, no intestino, e esse receptor absorver este ferro, tá? Então, não é simplesmente vou olhar lá na internet qual alimento é rico em ferro e comer esse alimento. Eu tenho que entender que tem esses dois tipos de alimentos e que eu vou precisar de um ou de outro em maior quantidade, porque a absorção vai ser diferente, tá bom? Então, geralmente, para a gente absorver ferro, eu preciso comer mais ferro M, e se eu não comer tanto ferro M, eu preciso comer ferro não M com fontes de ácido cítrico, que é a vitamina C, ou com o meu estômago com pH ácido, né? A gente já conversou um pouquinho em outros vídeos sobre a digestibilidade do estômago, que a gente tem que estar ali com o estômago com um pH bacana, fazendo uma boa digestão para conseguir absorver os nutrientes, micronutrientes que precisam estar ionizados, né? Principalmente ferro, zinco, cálcio, magnésio, selênio, para poder ser absorvido. Então, além de você estar consumindo as fontes de ferro com vitamina C, teremos que garantir que você esteja com uma boa digestibilidade, né, lá no estômago, para que isso possa acontecer. Como que eu sei da digestibilidade do estômago? Eu sei quando eu tenho, né, muito empachamento, quando eu tenho muita eructação, né? E aí foi quando eu fiz aquela live Me Pratica, contando para vocês sobre a ingesta dos chás antes, né, das refeições para estimular, né, toda aquela composição ali de ácido
e enzimas digestivas para ajudar na digestão e absorção, tá bom? Então, sabendo isso, que eu preciso ter essas, além do ferro, ter toda essa métrica lá gástrica preparada, né? Aí sim eu vou comer as fontes nutricionais de ferro. Aí você vai falar para mim, ah, mas eu já sei. A fonte principal de ferro é fígado, porque a minha avó me contou, minha tia me contou, eu li na internet. Sim, gente, a principal fonte de ferro está na verdade, está em marisco, tá? Mas o que a gente tem mais acesso são os fígados, né? Tanto o fígado de boi, quanto o fígado de galinha, quanto todo tipo de fígado animal, né? A gente vai ter mais concentração de ferro. Lógico, quanto maior o animal, mais concentração de ferro. Então, o ferro do boi, né? No fígado do boi tem mais ferro do que no fígado do frango. O que acontece? Esse ferro, né, de estoque, então só para vocês entenderem, a gente absorve o ferro M e estoca ele dentro do corpo como ferro não M. E aí ele é transformado de novo em ferro M para cair na corrente sanguínea e fazer o que tem que fazer, né? Então, dentro do nosso fígado, dentro dos nossos órgãos, o ferro existente lá de estoque é ferro não M. Aonde a gente tem ferro M? No músculo, tá? Então, nos músculos, quando a gente come uma carne de boi, né, uma carne de frango, a gente vai ter ferro M. Quando eu tô falando de ferro de vísceras, é ferro não M. Ele vai precisar ser transformado. Então, comer fígado é ruim? Eu não gosto, mas pensando nessa parte de ferro, não vai ser o ferro biodisponível, não vai ser o ferro que você vai comer e ele vai ser captado pelo seu organismo, tá? Ele vai ser um ferro, tem uma grande quantidade, mas você vai ter que dar uma ajudinha extra para você conseguir absorver aquele ferro, tá? Que é o estômago com bastante ácido e incluir um ácido ali, seja um limão, seja uma laranja, uma mexerica, um abacaxi, qualquer coisa que ajude nessa transformação do tipo de ferro ali, tá bom? E aí, né, fígado tem bastante quantidade de ferro. Outra coisa que muita gente fala que tem ferro é a beterraba. Gente, beterraba é vermelha, beterraba é ótima, mas beterraba não é estoque de ferro, tá? Ela tem uma quantidade pequena de ferro, sim, mas ela não é o nosso maior estoque de ferro dos alimentos. Tem outros que eu vou mostrar para vocês que tem mais quantidade de ferro, tá bom? Então, assim, quais são as principais fontes de ferro que a gente conhece, né? Então, principalmente os produtos à base de carne animal, tá? Então, começa pela carne de vaca, que tem maior quantidade. Depois você tem a carne de cordeiro, né? Depois você tem a carne de frango e por último a carne do peixe, né? É aquela história de carne vermelha e carne branca, tá? Provavelmente é da quantidade de sangue que tenha mais, a quantidade de sangue que tenha menos na carne, tá? Então as carnes vermelhas têm mais ferro já M, já ferro pronto, e as carnes brancas já tem ferro não M, tá bom? Bom, outras fontes que a gente já sabe que são fontes de ferro são as leguminosas, né? Que são os feijões, tá? Então, o feijão preto é o que tem mais ferro, depois segue pelos outros, feijão branco e feijão carioquinha, que tem grande quantidade de ferro. Emparelhado ali está a ervilha verde, aquela que a gente cozinha para fazer um creme de ervilha, né? A ervilha enlatada, ela vai ter uma quantidade boa de ferro, mas enfim, ela é um produto enlatado, rico em sal, né? Rico em conservantes, e a gente não está querendo estimular o consumo desses subprodutos dentro dos produtos alimentícios, né? E aí, por último, né, a gente tem, por último, então depois a gente tem o grão de bico, que é uma boa fonte de ferro, e o que é mais ruimzinho em fonte de ferro é a lentilha ali da classe das leguminosas, tá? Então, a gente tem as carnes e as leguminosas. Uma observação, as leguminosas, elas têm ferro M também, só que ela tem muitos fitalatos, né, que são aqueles fatores antinutricionais, aquilo que gera produção de fermentação e gás. E os fitalatos interferem na absorção do ferro também, tá? Então aí você precisaria estar aumentando a quantidade disso que você come para você conseguir aumentar a absorção, tá? Ou o que a gente costuma fazer? Deixar as leguminosas em molho, para a gente perder os fitalatos, né? Geralmente a gente tem que deixar ali entre 12 e 24 horas, a gente já consegue diminuir muito, quase que inexistente a quantidade de fitalatos presentes nas leguminosas, tá? Tanto o grão de bico
quanto feijão, quanto lentilha, quanto ervilha. Tem que deixar lá, para não diminuir a absorção de ferro presente neles, tá bom? E aí, lógico que eu não podia deixar de passar para vocês algumas fontes de ferro que talvez vocês nem soubessem que são grandes fontes de ferro. E eu vou começar com a queridinha da Mirella, porque a Mirella na amamentação fala desse produto várias vezes, em vários momentos. Então, esse é um tipo de alimento que não pode faltar na sua despensa. Semente de abóbora. Gente, a semente de abóbora, ela tá só embaixo da quantidade de ferro do fígado, tá? Então, ela é uma das melhores fontes de ferro que a gente tem. Então, tem que ter na despensa a semente de abóbora, né? A gente já conversou dela para sono, para diminuição de tristeza, para vários outros momentos da maternidade, da amamentação, mas também como fonte de ferro, tá? Outra coisa que é muito legal, que a gente começou a introduzir na nossa alimentação agora, não sei se todo mundo conhece, que é o melado de cana, né? Muito usado por quem é vegano ou vegetariano, por conter uma quantidade bem grande de ferro, tá? Então, o melado de cana, ele tem baixo índice glicêmico, pode ser utilizado como adoçante, né, no lugar do açúcar, muito melhor, inclusive, do que o próprio açúcar, e ele tem um sabor muito agradável, tá? Então, também é um alimento que é riquíssimo em ferro. Uva passa, olha só, ela na forma de uva passa, porque a gente consegue teoricamente comer mais. E aí, como eu reduzi a água, eu reduzi os fitalatos, né? E eu consigo ter uma maior concentração de ferro que vai ser mais absorvido, mais bem biodisponível, tá? A semente de girassol, né? Outra semente ali também. Lembrando que todas as sementes, né? Elas têm uma quantidade de mineral muito grande, porque é da semente que sai o fruto, né? Então, por isso que você tem que concentrar uma grande quantidade de mineral na semente. Mesma coisa lá no nosso útero. Nosso útero é banhado de micro e macronutrientes para você dali ajudar, né, o crescimento de um bebê. Então, as sementes, né, são riquíssimas em micronutrientes e a semente de abóbora e de girassol não poderia deixar de ser rica em ferro também, tá? Outra fonte bem bacana são as nozes, né, como uma das castanhas ali, entra como a castanha que tem mais ferro biodisponível, tá? E também temos o espinafre, né? Os vegetais verdes escuros entrando aí. O espinafre é o top deles, rico em ferro. Isso eu acho que bastante gente já escutou, né? Para consumir bastante espinafre, principalmente quando a gente está em período menstrual, também a gente orienta para comer bastante espinafre, tá bom? Então, esses são os alimentos mais novos. Lembrando que a gente tem que sempre estar agregando a esses alimentos, né? Os cárneos, quando vem de músculo de animal, não tem tanta essa necessidade, mas quando é de planta, se você não sabe se ali é M ou não M, sempre ingerir com uma boa dose de vitamina C, tá bom? Outra questão, também diminui a absorção de ferro, né? A presença de fitalatos, né? Que está presente ali nas leguminosas, então a gente precisa deixar de molho as leguminosas. E outra coisa que interfere na absorção do ferro é o cálcio, né? Então, cuidado na hora que for se alimentar a não ingerir mesmas fontes de cálcio com mesmas fontes de ferro. Ai, Mirella, mas você não falou que as sementes têm fonte de tudo? Tem fonte de tudo, de ferro e de cálcio. Mas dentro do alimento, gente, existe uma sinergia natural e uma proporcionalidade, né, dentro do alimento, uma proporcionalidade entre esses minerais que é fisiológica. Então, quando você come uma semente de abóbora, a proporção de ferro e cálcio ali é ideal e você consegue absorver, desculpe, os dois, tá? Então, quando a gente fala, quando não é um alimento, por exemplo, você faz lá uma carne com queijo, você vai absorver um pouco do cálcio e um pouco do ferro, não tudo que você poderia absorver. Quando você fala de um único alimento que tem os dois micronutrientes, ferro e cálcio, a proporcionalidade entre eles é ideal, tá? E aí você consegue absorver um e outro, tá bom? Então, pessoal, eu quero que o que tenha ficado para vocês? Essa questão da queda de cabelo, tá? Recapitulando um pouquinho. A queda de cabelo, ela é fisiológica depois que o bebê nasce, enquanto a mãe amamenta, tá? O que acontece? Ela não pode ser patológica, tá? O que acontece quando a gente tem muito estresse, quando a gente começa a ficar desnutrido em micronutrientes, principalmente.
Quando isso começa a acontecer, a gente tem sinais que a gente vai observar no nosso corpo, como língua, como unha, né, como pálpebras, para verificar se a gente está com falta de ferro. Posso fazer exame de sangue? Claro, deve, né, fazer exame de hemograma, ferro sérico, para identificar essa baixa, mas se você não tiver como fazer o exame, você tem que observar. Observando que está com falta de ferro, tem que aumentar a ingesta, né? Tanto de ferro M quanto de ferro não M. Mesmo porque a gente teve muita perda no pós-parto e a gente vai precisar recuperar todo esse ferro no nosso sangue, tá bom? Então, gente, essa foi a live de hoje para contar sobre o poder do ferro na prevenção da queda excessiva dos nossos cabelos. Existem outras coisas que a gente pode estar fazendo, como é o caso de trabalhar com a tireoide, como é o caso de trabalhar com esse aumento de proteína, colágeno, vitamina A. Mas hoje eu escolhi para falar do ferro, porque eu sei que ele é um mineral que fica deficiente ali logo após o parto, tá bom? Então, pessoal, a live de hoje foi essa. A gente volta, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês possam já começar a introduzir mais fontes de ferro na alimentação de vocês, tá bom? Fiquem bem, né? De preferência em casa e a gente se vê